Estou lendo. O título é: O que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Bem? Amém. Mas eu quero me deter aqui no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aleluia, glória a Deus. E como diz lá no grande julgamento, né, em Mateus, do 25, do 31 em diante, quando Jesus ali começa a dizer, né, mas ali é o rei, né, a figura do rei: estive fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estava enfermo, foi me visitar, estava preso, também foi me visitar, estava nu, me vestiste. E quando disseram: mas que momento é isso, né? Jesus disse: quando fizeres para um desses. O rei disse, não, a figura do rei: quando fizeres para um desses pequeninos irmãos, está fazendo para mim. Então, fazer o bem ao próximo está fazendo para Deus. Glória a Deus. Mas por que Paulo diz aqui? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Porque é natural, nós na nossa caminhada, ficar muito cansado. Se cansa muito, somente depois de uma batalha longa, em todos os sentidos. Até quando estamos estudando, problema de situação financeira que se alonga, problemas familiares, ou até alguém que você está cuidando e vai se perdurando, vai se adiando e você não vê um resultado. Chega um momento que a pessoa vai se cansando. Ai, eu estou cansado. Parece que nada disso adianta. Já fiz tanta coisa para essa pessoa, ajudei tanto. Essa é a posição muitas vezes. Mas Paulo está dizendo: não cansemos de fazer o bem. Glória a Deus. Porque a seu tempo ceifaremos. Nós não podemos desfalecer. Então, é naquele momento que nós temos que estar sempre pedindo graça ao Senhor, buscando cada dia mais a presença do Pai, porque nós temos um encontro com o Senhor. A palavra nos ensina, fez habitar em nós o seu Espírito, que através da sua palavra nós conhecemos como que é o fruto do Espírito. Começa com amor, né? Alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Então, quando deixamos o amor de Deus fluir em nossos corações, aleluia, nós temos que ser perseverantes. Por isso que diz, Paulo escrevendo ali em Coríntios, também o amor é paciente. Ser paciente. Paciência quer dizer o quê? Continue persistindo, não desista. Quantos
tantos filhos, às vezes dando um problema enorme. Eu lembro em casa, tem um meu irmão na sua adolescência, deu um problema tamanho, mas minha mãe era tão amorosa, parece que amava muito mais ele do que os outros, que era um cuidado especial, que ela tinha esperança que um momento ia se melhorar. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, né? Aleluia! Existe o cansaço físico e o cansaço da alma. Cansaço físico é quando estamos aí trabalhando muito, né? Exercitando braçalmente aí o trabalho, né? Os trabalhos braçais do dia a dia. Aí nós cansamos fisicamente. Aí precisa de um descanso, tem que ter os limites. Nós temos que saber os nossos limites também. Agora tem o cansaço da alma. Cansaço da alma. E muitas vezes até uma escolha da gente permitir certas situações que vai continuando. E nós vamos deixando. Aí nós ficamos estressados, ficamos exaustos, quase desfalecemos. Cansaço da alma. Porque tem momento que cansamos de fazer o bem, cansamos de ser tolerantes, cansamos de ser pacientes, cansamos de ser bondosos. E muitas vezes até alguém abandona o foco, o caminho, a sua caminhada. Porque está fazendo bem, está amando, mas não vê nenhuma gratidão. É como aconteceu na jornada do deserto. Por isso que teve um momento que Moisés até pediu: Senhor, se essa situação não melhorasse, tu, ó Pai, não atender, então me mata, porque já não aguento mais. Era uma multidão grande. Só de homem de pé, quando saiu do Egito, o censo era 613, alguma coisa assim, de 1.000 homens. Agora mulheres e crianças. Somando tudo, os teólogos dizem que são milhões. 1,5 milhão, 2 milhões, já me fala até em 3 milhões. Imagina a labuta. Era um momento estressante. E ele foi considerado até o próprio Deus, o homem mais manso da terra. Mas teve um momento que se estressou também. Cadê a gratidão do povo? Até o Senhor teve um momento que precisou ter uma tratativa com aquele povo. Até quando esse povo será desobediente? Murmuradores, de 20 anos para cima, ficaram todos no deserto, não entrará na terra prometida. Mas nós temos que ser pacientes, grato a Deus por tudo, e continuar fazendo bem. Não é a gente se fechar no nosso mundo, nosso mundinho, muitas vezes. Eu estou em adoração ao Senhor continuadamente. Eu estou com a minha vida em consagração. Está fazendo bem. Sou obediente ao Senhor. Todo dia eu estou orando, estou jejuando, estou buscando. Está fazendo bem. Mas não é só isso que Paulo está se referindo aqui. Porque senão ele não dizia. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. É ajudar seu vizinho, ajudar seu próximo, é socorrer no momento das necessidades. É como o Tiago dá um ensinamento. Se teu irmão tiver fome ou necessidade de alimento e também de vestimenta, e tu despedir, que fé é essa? Então a fé tem que estar acompanhada das obras. Você fazer algo. E é tão bom a gente ser perseverante e não desistir, e não mostrar canseira, que estou desanimado, eu estou cansado.
Eu lembro de um filme que eu assisti, um rapaz que era uma liderança naquela região, havia assim, muita exploração com aquele povo, de trabalho forçado, trabalho escravo, e ele lutou muito para a libertação daquele povo, lutou muito, mas só que chegou um momento que ele foi preso ali, para aqueles dirigentes reacionários, né? E lá na cadeia ele encontrou um velho que estava preso também por ter feito o mesmo trabalho. Ele comentando com aquele senhor, velhinho, cabeça branca, que já estava pensando, nunca mais pensar naquela causa, até abandonar ou ir embora. O que adianta? Tanto que eu lutei e estou aqui. O velhinho disse para ele, se for preciso, eu faria tudo de novo. Glória a Deus. Ser perseverante. Não desistir. No mundo secular nós temos, sem citar nosso Criador,